A responsabilidade que me foi concedida é falar a respeito da questão do objetivo e o propósito da criação de Deus. E para fazer isso, primeiro eu gostaria de ler uma breve passagem da carta de Paulo para a igreja de Éfeso, a partir do 4º capítulo, começando no versículo 8, onde Paulo escreve estas palavras: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Podemos orar? Ó nosso Pai, nosso Deus, quando contemplamos a questão por que o Senhor criou esta terra em primeiro lugar e para que fim o Senhor a ordenou, com que propósito o Senhor o sustentou e o designou. E pedimos que ao pensarmos nessas coisas, não da perspectiva deste mundo, mas da perspectiva da Sua palavra, que o Senhor nos conceda compreensão, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, no início da nossa conferência, o Dr. Moller fez referência à introdução de 1980 da série da televisão chamada Cosmos. Foi apresentado por Carl Sagan e em seguida o livro subsequente com o mesmo título, no qual, logo na primeira página, Sagan fez a afirmação de que o cosmos, como o examinamos agora, é tudo o que existe, tudo o que já existiu e tudo o que existirá. Mas o que poucos de nós nos lembramos é que, quase 20 anos antes dessa afirmação de Carl Sagan, foi lançado um pequeno livro que foi escrito por um professor de Harvard, que foi intitulado A Cidade Secular. Título tirado da obra clássica de Santo Agostinho, chamada A Cidade de Deus. E naquele pequeno livro, escrito por Robert Cox, Cox deu uma explicação teológica, sociológica, uma análise do estado da cultura americana. E o que ele descreveu neste livro foi um processo que havia começado antes, que ele definisse ou definiu como a secularização da América. E ele definiu ainda essa ideia de secularização como a libertação da cultura, da dominação de princípios metafísicos e religiosos. Gostaria apenas de dar uma explicação mais detalhada sobre o que essa secularização envolveu. Nas definições dele, Cox apontou que na língua latina havia duas palavras distintas, as quais podem ser e foram traduzidas para o idioma inglês pela palavra mundo. A primeira palavra latina para mundo foi a palavra mundos, da qual o famoso epíteto ouvimos do Dr. Godfrey a respeito de Santo Atanásio, onde foi dito a respeito dele, Athanasius contra mundo.
Agora, isso é Atanásio contra o mundo. Mas a palavra mundos, a raiz ali, se refere a este mundo em categorias espaciais. Significa este lugar. O aqui deste mundo ou deste universo é diferenciado do lá fora ou lá de cima, acima do mundo celestial. Mas a outra palavra para mundo, além da palavra mundos, é a palavra seculum. E o termo seculum também é traduzido pela palavra mundo, mas se refere não tanto para este mundo como para este lugar local, mas sim para este mundo de uma perspectiva de tempo. Quer dizer, deste momento, dessa hora, o Rick e o Nunc, o aqui e o agora, como sendo distintos do eterno. Agora, aqui está a colisão de visões do mundo. O que o secularismo faz é interpretar toda a realidade em termos do agora. O mundo, nesta época, neste momento, e antes que Sagan dissesse, o cosmos é tudo que existe, tudo que existiu, sempre existirá, o secularista estava dizendo, desta vez, neste momento, é tudo o que existe. Não existe eternidade. Vocês enxergam o conflito? Porque toda a verdade bíblica é dada por aquilo que os filósofos chamam de verdade que é subespécie a eternitatis, ou seja, debaixo os auspícios ou da perspectiva do eterno. Então, quando você receber a pergunta, por que existe algo em vez de nada? Porque existe um mundo em primeiro lugar? E qual é o destino do mundo no futuro? Você vai conseguir duas respostas radicalmente diferentes. Se você olhar para a questão simplesmente pelos olhos do secularismo ou pelos olhos do eterno. E aí está a diferença. No mundo em que nós somos chamados a viver em Cristo e neste mundo passageiro em que somos chamados para ministrar. Este mundo que está passando, não sei quem foi, mas um dos primeiros oradores, pode ter sido Al, que falou sobre um dos dilemas do naturalismo moderno após o curso da macroevolução para descobrir o que estavam procurando como o princípio alfa. Eu estava conversando com Carl Sagan há vários anos atrás, é claro, antes dele morrer, e estávamos falando sobre os segundos iniciais. Sim, eu não me envolvo em necromancia. E sua apreciação da cosmologia do Big Bang, e disse que a ciência agora pode nos levar de volta a um nanosegundo depois do Big Bang. E eu fiz uma pergunta simples, foi uma pergunta simples. Eu disse, se toda a matéria e energia fossem comprimidas neste ponto infinitesimal de singularidade, que estava em estado de organização e inércia para a eternidade, então, por que que em uma tarde de quinta-feira às 3 horas, a coisa toda explodiu? E explodiu no nosso universo atual. Eu disse, a definição mais fundamental de inércia são os corpos que estão em repouso e permanecem em repouso, a menos que sejam influenciados por uma força externa.
E as coisas que estão em movimento tendem a permanecer em movimento, como bolas de golfe, até que sejam acionadas por uma parte externa de força, forças de fricção e esse tipo de coisa. Então eu disse a Sagan, qual é a força externa aqui que criou essa enorme mudança em toda a realidade que esteve inerte por toda a eternidade? E a resposta dele, simples e profunda, foi: eu não quero ir para lá. Eu disse, como você pode ser um cientista e parar porque quer parar, em vez de empurrar, pressionar, seguir pela verdade? Veja, eles precisavam de um ponto alfa, um ponto inicial, que desse sentido a todo o processo. Agora aqui está o problema com a macroevolução, que assume movimento, uma dinâmica, sempre do simples ao complexo, da célula única aos organismos projetados, mais complexos que viriam depois. E a ideia, voltando ao darwinismo social com Spencer e outros, era que havia esse movimento da história e do tempo, de um ponto alfa a um ponto ômega. E um dos outros problemas que nós enfrentamos hoje em dia, uma vez que nós abraçamos o secularismo, é que não há nenhuma possibilidade de um ponto ômega. Não há possibilidade de um ponto alfa. Começamos com nada e terminamos com nada e dizemos, tudo o que existe é esta hora, este momento aqui agora, entre esses dois polos de nada e nada. Eu tenho gritado por décadas que se começarmos com nada e se terminarmos com nada, não somos nada. Albert Camus entendeu isso quando disse à luz dessa visão de mundo, que é realmente a cosmovisão do niilismo. A única questão filosófica que resta a fazer é a questão do suicídio. Agora, contra o secularismo, há uma visão que nós temos explorado, que tem um alfa e tem um ômega. E não apenas um alfa e um ômega, mas também o alfa e o ômega. Ok, eu vou esperar. Isso é tudo? Aí sim. Agora, isso não é constrangedor, porque esses aplausos são para Jesus, que é o alfa e o ômega. Agora, em St. Andrews, além dos cultos de domingo pela manhã, nós temos, uma vez por mês, um culto de ensino no meio da semana, na quarta-feira à noite. E, pelo último ano, assim, tenho falado por intermédio da carta de Paulo à igreja de Éfeso. E no nosso encontro mais recente, eu tive que dar uma palestra sobre o texto que acabei de ler para vocês esta manhã, do capítulo 4, onde Paulo diz que quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, e assim por diante. E enquanto explorávamos esse texto juntos, eu me vi incomumente intimidado pelo texto. Eu disse, há tanto aqui que eu não consigo entender. E é muito alto, é muito santo, é muito maravilhoso para minha mente compreender
e me fez pensar no axioma de Calvino: finitum non capax infinitum. O finito não pode compreender o infinito. Acho que consegui entender parte do texto. E foi lá que eu passei a maior parte do meu tempo na minha palestra. A parte anterior do texto, onde Paulo disse que quando ele, isto é, Jesus, ascendeu ao alto, ele levou cativo o cativeiro, ou outras traduções dizem, ele liderou uma hoste de cativos. Agora, isso é um tanto surpreendente, porque quando obtemos o registro do Evangelho e o registro do livro de Atos de Lucas, da ascensão corporal de Jesus ao céu, vocês se lembram que envolveu fora da cidade lá, ele foi para o monte da ascensão e de repente a nuvem Shekinah veio e envolveu Jesus. E ele começou a subir aos céus. E os discípulos ficaram extasiados com esta visão. E eles apenas fixaram seus olhos na nuvem de glória, levando o seu Senhor para a sua coroação. E o anjo veio e disse a eles: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Agora, o que eles viram no monte da ascensão? Eles viram a glória. E eles viram Jesus. Mas aqueles que estavam lá assistindo a ascensão de Jesus, eu tenho certeza que eles não viram uma comitiva acompanhando ele na sua ascensão para o céu. Mas ainda assim, aqui Paulo está dizendo que quando ele ascendeu, ele não ascendeu sozinho, mas ele estava levando o cativo e o cativeiro, que na sua trilha, no seu rastro, quando ele se ergueu à destra de Deus, estavam cativos os que ele conquistou. E os principais cativos que estavam nessa comitiva não eram os reis e os governantes deste mundo, tanto quanto eram os poderes e principados do mal. Eles foram acorrentados atrás dele. Eu não sei quem estava naquele grupo, mas eu sei que entre eles estava uma serpente com uma cabeça que agora era cativa do triunfante Jesus. Paulo, é claro, estava apenas olhando para trás, para o Antigo Testamento, para o Salmo de Davi, Salmo 68, onde o salmista, no versículo 16, escreve as seguintes palavras: por que olhais com inveja, ó montes elevados, o monte que Deus escolheu para a sua habitação? Porque o resto de vocês, montanhas aqui neste mundo, olham com inveja, ciúme, hostilidade para a montanha que Deus escolheu para ser a sua casa. O Senhor habitará nele para sempre. Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. Subsiste às alturas, disse o salmista. Levaste cativo o cativeiro.
recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Aqui o salmista do Antigo Testamento está celebrando a ascensão de Deus ao seu trono no Monte Sião, em Jerusalém. Yahvé, que matou os reis desta terra, que se colocaram e se levantaram contra ele, que tomaram conselho contra ele e contra o seu Messias, dizendo: vamos lançar suas cordas para longe de nós. Mas Deus zombou deles, e não apenas os derrotou e capturou, mas ele os conduziu em cativeiro para o seu santo monte e recebeu presentes deles. Essa é a pequena virada que Paulo faz entre o Salmo e a sua epístola, onde ele menciona isso. Cita o Salmo, em que o Salmo, Yahvé e a sua ascensão de vitória recebem tributo dos seus inimigos derrotados. Paulo enfatiza na ascensão de Jesus, não o que Jesus recebe dos seus inimigos, mas o que ele dá ao seu povo. Não há contradição nisso. É uma ênfase diferente. Porque em toda esta metáfora, em toda esta imagem de liderar cativos em cativeiro, que no mundo antigo, quando você capturava o seu inimigo, você recebia tributos deles. E você recebia aquele tributo e então distribuía para o seu povo. Que é um motivo maravilhoso que encontramos no Novo Testamento, que todos os tributos que Cristo recebe, Ele vai distribuir para nós, na sua misericórdia e na sua graça. Mas essa é a parte do texto que eu disse que não é tão difícil. É o que vem depois, onde lemos: e subiu. E ele também havia descido até as regiões inferiores da terra. O próprio Jesus foi citado no Evangelho de João: ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. Ouvimos uma exposição maravilhosa de Filipenses 2 durante esta conferência. Como Cristo tomou sua glória e posição no céu, não como algo a ser compreendido para ser zelosamente guardado, mas Ele o quis, deixou de lado e se tornou um escravo, obediente, até a morte. Ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. Agora outras pessoas subiram para o céu. Eliseu, quero dizer, Elias e Enoque. Mas quando Jesus disse, ninguém subiu ao céu, Ele não quer dizer que ninguém mais subiu lá. Ninguém nunca foi lá por esse motivo. Para ser coroado, para ser investido, para estar assentado à destra de Deus. Então, temos ouvido em várias ocasiões, nesta conferência, as palavras de Jesus em João 16. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Agora, às vezes, na nossa angústia, vivendo em uma sociedade que se torna cada vez mais hostil para conosco, a nossa oração é: ó Senhor, que o Senhor prevaleça e que o Senhor supere isso. Esse ambiente hostil, quando o Senhor voltar na glória. A superação deste mundo não é um evento futuro. É um evento passado. Jesus disse: tende bom ânimo, porque um dia eu vou vencer o mundo. Não. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O mundo. Então, Paulo continua aqui, ele diz: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E foi quando eu engasguei. O quê?
Porque ele ascendeu acima de todos os céus. Porque ele levou o cativeiro cativo. Porque ele venceu o mundo. E a resposta que o apóstolo nos dá aqui é para encher todas as coisas. O qual ele agora preenche todas as coisas. Agora, na minha mensagem de quarta-feira à noite, gastei cerca de 20 segundos naquela frase que ele pode preencher todas as coisas. Então, corri o mais rápido que pude para a próxima linha. Porque aqui, como eu disse, é onde eu engasgo. O que é isso, Paulo? O que ele quis dizer aqui? Quando disse que Jesus ascendeu para encher todas as coisas. Bem, a primeira coisa que nós pensamos no seu preenchimento de todas as coisas é que, em sua natureza divina, ele compartilha com o Pai e com o Espírito Santo o princípio da imensidão, da ubiquidade, do infinito, que não há lugar no céu e na terra onde Deus, na sua divindade, não está presente. Que Deus preenche todas as coisas. Em primeiro lugar, com o seu ser. Nada pode estar em qualquer lugar, exceto como está em Deus. Agora aqui nós temos que não só ser cuidadosos, nós temos que ser super cuidadosos. Porque isso nos leva tão perto do limite do panteísmo, que confunde o Criador e a criatura. E diz que todo o universo é Deus. Que tudo é Deus, que Deus é tudo. O que é uma blasfêmia perversa e perniciosa. É a própria essência da idolatria. Quando você identifica a criação ou parte da criação com o próprio ser de Deus. Como se os antigos idólatras adorassem a tempestade, o Deus da tempestade, ou o Deus do sol. Não. Nas categorias bíblicas, Deus estava na tempestade, mas Deus não era a tempestade. Deus estava no vento, mas Deus não era o vento. Deus está no sol, que não pode brilhar por um segundo sem o poder de Deus, mas Deus não é o sol. Nunca devemos jamais obliterar a distinção entre o Criador e a criatura. Ainda nada pode existir, a menos que subsista no próprio ser de Deus e seja preenchido por Deus e tocando a sua natureza divina. Não há partícula neste universo em que Jesus não esteja presente. Ele preenche tudo. As nuvens, as flores, os animais, as pedras, os edifícios. A terra é do Senhor e sua plenitude. E o mundo todo está cheio da sua glória. E aí está o nosso pecado. Como disse Calvino, somos, por assim dizer, pessoas que caminham por este majestoso teatro, onde cada parte está exibindo a beleza da sua santidade, da sua majestade. Mas nós caminhamos, por assim dizer,
com homens usando vendas que são voluntariamente colocadas lá para que possamos cobrir nossos olhos e nos esconder da sua glória. Oh, eu sei que às vezes vamos ver um lindo pôr do sol, ou vamos ao Grand Canyon e dizemos, oh, aqui nós vemos um pequeno mini retrato da beleza, da santidade e da glória de Deus. Mas não é apenas no pôr do sol. Está em tudo. O mundo inteiro está cheio da sua glória. E nós caminhamos por Ele e não enxergamos. Não porque Ele está se escondendo, mas porque nós estamos nos escondendo. Escondendo os nossos olhos da glória concedida ao mundo do nosso Pai e exibida pelo nosso Pai no mundo. A glória está aí, preenchido pela glória de Jesus. Mas não apenas preenche o mundo na sua essência, divindade, mas Ele enche o mundo com a sua autoridade e a sua soberania. Ele governa sobre cada rocha e sobre cada árvore, não porque simplesmente Ele está em cada rocha e cada árvore, mas principalmente porque Ele fez cada pedra e cada árvore. Vemos nas Escrituras que a própria criação é uma atividade trina. Mas o principal ator da criação é o Filho. Por quem e para quem todas as coisas são feitas. E agora, vemos que Jesus não apenas enche todas as coisas. Jesus não apenas possui todas as coisas. Jesus não apenas governa sobre todas as coisas. Mas todas as coisas que existem são para Ele. Vamos pular por apenas um segundo para outra carta de Paulo aos Colossenses. Ele diz logo no primeiro capítulo, começando no versículo 15, este, isto é, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra. Observe a preposição, pois nele, por meio do seu poder, foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado no céu e na terra. Existem criaturas no céu, existem anjos, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Todas as coisas, tudo foi criado por meio dele e para ele. Agora aqui está o kicker. E a resposta à pergunta da qual fui designado. E para ele. Porque existe algo em vez de nada? Porque porque este mundo existe? Por que você existe? Por Jesus. Essa é a nossa razão de ser. É por isso que tudo é para Ele. Para que Ele seja tudo em todos e não compartilhe sua glória com ninguém. Finalmente, antes de Harvey Cox escrever o seu livro no início dos anos 60, outro livro foi escrito, um livro muito pequeno que não tinha quase a ampla distribuição ou uma fama associada a ele. Na verdade, gostaria de fazer uma confissão a vocês e ver se vocês têm o mesmo tipo de problemas que eu tenho.
Eu não consigo me lembrar o título do livro. E o que é pior, eu não consigo lembrar o nome do cara que o escreveu. Vocês já tiveram esse problema? Você diz, eu li em algum lugar, não me lembro onde, não sei quem escreveu, não sei quem falou, não sei o nome do livro. Vocês já tiveram isso? Eu enlouqueço quando recebo perguntas de editores onde cito algo de Lutero ou de Calvino e eles dizem, você não deu uma fonte para isso. E eu escrevo de volta e digo, você sabe quantas páginas de João Calvino eu já li na minha vida? Ou de Martinho Lutero? E você espera que eu me lembre de onde eu vi isso? Eu não sei onde ele disse isso. Eu sei que ele disse. E, de novo, este pequeno livro deu uma nova reviravolta para a compreensão de Gênesis 1, onde ele falou sobre os 6 dias da criação. E vendo a culminação da criação no 6º dia, com a criação do homem, o homem e mulher, a imagem de Deus. Então ele continua dizendo que na numerologia hebraica, o número 6 não é o último, é o penúltimo. Na verdade, se você pegar o número 6 e elevá-lo ao 3º grau, o que você obtém? 6, 6, 6, 6. A supremacia da imperfeição e do mal. Mas o número sagrado, 7. Portanto, se você deseja examinar o objetivo da criação, não pode parar no capítulo 6 ou no 6º dia. Você vai para o 7º dia. Esse é o dia que Deus abençoou. Este é o dia que Deus santificou. No 7º dia ele descansou e santificou aquele dia. Ele o tornou sagrado. Não apenas no final dos 7 dias da criação, mas para sempre, transmitindo um padrão cíclico de vida neste mundo e nesta época e nos dias de hoje, que ao final desse ciclo, a cada semana, apontaria para o nosso destino eterno. Nossa entrada no nosso sábado celestial, no nosso descanso sabático. Então o autor deste pequeno livro disse, o objetivo da criação é a santidade do sábado. O que significa que o objetivo da criação é descansar na plenitude de Cristo. Cristo é o alfa da criação. Cristo é o ômega da criação. E a única razão pela qual você existe e eu existo é para Ele. Para viver para Cristo. Vamos orar. Pai, nos ajude a compreender, até mesmo um pouquinho, como o Senhor encheu a glória da sua criação com Jesus. Nos ajude a nos alegrarmos na sua ascensão e na plenitude daquele por quem, por meio de quem e para quem todas as coisas foram criadas. Amém.